região, sou nascido e criado numa aldeia, e isso transforma as pessoas, faz as pessoas ter uma visão diferente da realidade que nos envolve. Desde logo, porque é muito mais próxima do ambiente natural, é muito mais desafiante em termos físicos, em termos de exploração do mundo à nossa volta, e é também intelectualmente desafiador porque há toda uma atmosfera de conhecimento empírico, de saber fazer e de saber viver numa aldeia, que é sempre transmitido de gerações, dos avós para os filhos, para os netos, às vezes diretamente dos avós para os netos. Há também um conjunto de, vou chamar-lhe, de responsabilidades que as crianças apreendem desde muito cedo face àquilo que é a vida na aldeia. Portanto, ia dizendo que a vida na aldeia acaba por fazer pessoas diferentes, por causa da realidade diferente. E há uma das coisas que gostava de destacar também é que as crianças, desde muito cedo, são obrigadas a olhar para a aldeia como no sentido de comunidade. Todos têm responsabilidade perante todos. Portanto, não é preciso ser o meu filho ou o meu neto para eu lhe dar uma reprimenda ou para lhe dar uma ordem, ou para lhe dizer que isto está bem ou está mal. Portanto, há toda uma envolvência que acelera esta noção de comunidade e a noção de que o conhecimento não é apenas formal, não é apenas um código que vem nos livros, é também empírico, é também de dedução, de relação com o meio, com o ambiente. Nós e o ambiente, nós e o meio somos a mesma coisa. Dentro de uma aldeia há essa noção acelerada desde muito cedo. Portanto, depois segui o meu percurso escolar, sempre na aldeia, enquanto houve escola. Depois de acabar a escola na aldeia, vim estudar para a Pampilhosa da Serra, que é a sede do município. Depois de acabar a escola, que na altura também acabava no nono ano, na Pampilhosa da Serra, fui estudar para o Conselho do Fundão, Conselho ao lado, e depois fui para Aveiro, para a universidade, e, estranhamente ou não, a minha escolha foi estudar planeamento regional e urbano. E foi muito curioso porque, nessa formação, universitária, encontrei muita valia desta dimensão de quem vem da aldeia, de quem compreende que a relação com a natureza e com o meio social, é chave nos processos de desenvolvimento. Esta percepção de que o pensamento urbano se foca muito, o pensamento ecológico moderno, urbano, se foca muito na capacidade de carga, na pegada ecológica, no desenho, se quisermos, do interface entre os sistemas económicos e os sistemas naturais. E que é quase como se o sistema moderno urbano ambicionasse circunscrever a atividade económica e social e desenhar o interface com os sistemas naturais e dosear a carga e a pegada que tem sobre ele. Para quem tem um pensamento mais, vamos chamar-lhe assim, mais osmótico com o meio ambiente, percebe que nós e o ambiente somos a mesma coisa. Não é possível desenhar o interface integral. É possível desenhar a interface das áreas industriais, de algum aspecto, no fundo, de alguns aspectos da vida social e económica, mas não é possível desenhar o interface todo. Temos que reaprender a viver com a natureza, dentro da natureza. Isso implica comportamentos, implica escolhas de consumo, implica o estilo de vida que muitas vezes vamos sendo impulsionados por caminhos diferentes destes. Vamos pensando em compensação da pegada, vamos pensando em não faz mal andar de avião, andar de carro, de consumir produtos que vêm de todo o lado do mundo, porque temos forma de o compensar. E portanto eu penso que não é assim, penso que nós temos que imaginar um futuro onde a própria intervenção humana, urbana, económica, tem que ter a natureza como o centro, digamos assim, da relação entre a sociedade e o mundo em que vivemos. Portanto,
Depois disso, depois da minha formação de base em planeamento regional e urbano, eh, fiz pós-graduação em inovação e políticas de desenvolvimento. Fui investigador no Centro de Estudos em Inovação e Dinâmicas Empresariais e Territoriais, na Universidade de Aveiro. E anos mais tarde, depois de 7, 8 anos, fui convidado para coordenar o projeto Aldeias do Xisto, uma rede de 27 aldeias no interior centro de Portugal, onde estive como responsabilidades de coordenação de 2009 a 2021. Em 2021, fui convidado para integrar a equipa do município de Pampilhosa da Serra, assumindo pelouros como a floresta e a transição ecológica, a mobilidade e os transportes, o turismo e as redes de cooperação, a inovação territorial e, portanto, de alguma forma, áreas que ao longo do meu percurso foram sendo trabalhadas e onde fui ganhando alguma, vou chamar-lhe, especialização. E é daí, depois já na Câmara Municipal, que com esta bagagem de cooperação, de redes de aldeias, de dinâmicas empresariais, territoriais, com esta formatação de aldeão, que eu gosto de me assumir como urbano, sou rural e urbano, sinto-me bem a meio rural e compreendo bem, e sinto-me bem a meio urbano e compreendo bem e gosto, e portanto penso que há um conjunto de experiências formais e informais que naturalmente depois nos guiam perante algumas ambições e perante alguns projetos. Um dos projetos que, desde que estou aqui na Câmara Municipal, gostava de destacar, naturalmente, ainda para mais quando falamos sobre a Euroace, tem a ver com a rede das aldeias para o futuro ou as aldeias Bauhaus Euroace. No fundo, parte da onde? Parte da noção de que já há muito trabalho feito, hum, eh, tendo as aldeias como o centro, da atuação, sobretudo aqui na região centro de Portugal, com a rede das aldeias históricas de Portugal, que começou nos anos 90, com a rede das aldeias do Xisto no arranque do século XXI, mais tarde com a rede das aldeias de montanha. Portanto, várias camadas de trabalho que juntam novas, famílias de política pública focadas nas aldeias, eh, e sobretudo focada na valorização económica de recursos próprios das aldeias. Muito orientadas para uma economia centrada no turismo. O turismo é um setor transversal que puxa por toda a economia, portanto, pelos produtos locais, pela valorização do património construído, pelo usufruto e valorização do património natural. Portanto, o turismo era de facto um aspecto-chave, e foi aí que se focou, no fundo, esta família de políticas públicas, em particular na região centro, construída a partir das aldeias, do espírito das aldeias, dos aspectos comunitários que as aldeias ainda encerram, porque se percebeu rapidamente, ou ao longo dos anos foi-se percebendo, que a transformação do mundo impacta em todo lado, impacta na transformação urbana, social, económica, mas tem um impacto muito evidente e até muito, hum, se calhar desafiador, nas aldeias. As aldeias foram perdendo gente, as camadas mais jovens foram saindo da aldeia para estudar, depois para trabalhar, mesmo as pessoas em idade ativa, já com filhos, muitas delas emigraram. Portanto, a partir dos anos 60, 70, 80 em Portugal, houve de facto um êxodo, um abandono rural muito consistente, eh, quer interno, para as principais cidades portuguesas, quer para o exterior, para a França, para a Suíça, para a Alemanha, depois mais tarde para a Inglaterra, para a Espanha, um pouco para todo o mundo, para a América, para todo lado. Portanto, as aldeias foram ficando mais vazias, e uma aldeia, se calhar para falarmos de aldeias, precisamos de nos interrogar o que é uma aldeia. Uma aldeia é uma entidade, vamos chamar-lhe assim, feita de pedras e de pessoas, hum, que ao longo das gerações vão criando camadas de conhecimento, camadas de saber fazer, de saber estar, de saber ser, que se vai refletindo, no fundo, que vai criando cultura e que se vai refletindo na paisagem como um todo, na paisagem urbana, na paisagem agrícola, na paisagem florestal.
se quisermos, portanto, a aldeia acaba por ser quase um ser vivo e até a organização social mais íntima que temos com a natureza. À medida que se vão perdendo, no fundo, que se vão perdendo pessoas, que são a chave de uma aldeia, a chave da cultura são os próprios, que são portadores e executores da cultura aldeã, e até aqueles que conseguem absorver também conhecimento de outros lados para, no fundo, continuarem a progredir. À medida que se vai perdendo isso, a aldeia fica desvitalizada. E, portanto, entra em perda demográfica, em perda social, em perda cultural, em perda ambiental. E uma aldeia não quer evoluir para ser uma vila, para depois ser uma cidade, para depois ser uma metrópole. Uma aldeia só quer persistir, quer ter o seu lugar no tempo, e quer ter qualidade de vida, mas enquanto aldeia. A aldeia é uma organização social muito própria, com muita intimidade entre as pessoas e a natureza. Portanto, à medida que as aldeias se foram desestruturando, porque perderam pessoas, base económica, e que foi resultando alguma degradação social, ambiental, patrimonial também. Algumas camadas de política pública, como disse há pouco, foram sendo introduzidas, e foram revitalizando algumas aldeias, mas muitas outras ficaram para trás e de alguma maneira é impossível reverter este ciclo e voltar a ter todas as aldeias como viáveis. É impossível. Nós temos que nos concentrar em algumas, temos que escolher algumas, agora aqui pensando enquanto, vou chamar-lhe gestor público ou executor de política pública, e até como, vamos chamar-lhe, até como pensador sobre este fenómeno, temos que nos concentrar em algumas. E em algumas que tenham simultaneamente ainda uma base económica, que está muito ligada ou com o turismo ou com os aspectos sociais, com os cuidados sociais e comunitários, já não tão ligada à agricultura, porque ela é de subsistência, nem ligada à floresta, porque não tem grande expressão, é outro tipo de abordagem. E também, portanto, temos que desligar essas aldeias com viabilidade económica, ou com uma base económica ainda que ainda exista, e que simultaneamente sejam também aldeias que tenham centralidade face a outras, ou seja, a partir das quais se possa aceder a bens e serviços essenciais para a vida cotidiana. Farmácia, talho, supermercado, serviços públicos, serviços ligados à saúde ou à administração pública. E foi por isso que, a páginas tantas, dentro da CCDR Centro, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, no quadro da cooperação transfronteiriça na Euroace, juntamente com o Alentejo e com a Extremadura, se foi começando a imaginar uma nova camada de trabalho que pudesse juntar novos atores dentro desta Eurorregião para abordar estes desafios das aldeias, os desafios demográficos e de desvitalização, de perda social, cultural, ecológica, e que pudéssemos imaginar uma forma de trabalharmos em conjunto com aldeias que não estejam necessariamente integradas já em redes de turismo ou outras, aldeias que pudessem ser diferentes entre si, mas emblemáticas e representativas dos diferentes desafios que o mundo rural e, em particular, as aldeias nesta Eurorregião, no fundo, com os quais se confrontam. Esta era uma parte do objetivo, a outra era elevar este pensamento e elevar esta ambição das aldeias até às mais altas instâncias regionais, nacionais, europeias. Portanto, elevar a voz das aldeias a um patamar onde ela merece estar porque ela tem que lá estar. Portanto, começámos com algumas reuniões de trabalho dentro da comunidade Euroace, Uhum. primeiro entre as três regiões, com os alcaides e com as câmaras municipais também, ou com os seus representantes, e começámos a monitorizar no fundo, as candidaturas ou as calls, os projetos europeus, que nos permitissem sinalizar alguma iniciativa que juntasse estas aldeias que foram escolhidas dentro das regiões, para um projeto conjunto e para podermos, no fundo, iniciar uma outra camada de trabalho mais focada na, na cooperação transfronteiriça e em abordar uma problemática que é
sendo diferente em cada uma das aldeias, de alguma maneira robustecia este argumento de que as aldeias precisam de ter um novo olhar e precisam também de ter instrumentos desenhados à medida para se poder intervir nas aldeias e demonstrar, fazer delas demonstradores, pilotos, projetos piloto, para inspirar outras abordagens também noutros territórios, dentro da comunidade Euroace, mas também noutros territórios. Então, quando nós percebemos, quando houve o primeiro lançamento do primeiro aviso de concurso da nova Bauhaus europeia, dirigido às iniciativas locais, percebemos que tínhamos ali uma oportunidade, tinha chegado o momento de finalizarmos então esta nossa vontade. Organizámos uma candidatura que juntou as aldeias de Dornelas do Zézer, Tampiosa da Serra e Sortelha, no Sabugal, na região centro, com Marco, em Arronches, e São Pedro do Corval, em Reguengos de Monsaraz, no Alentejo, e Llarena e Moraleja, na Extremadura, em Espanha. Fomos em 89 candidaturas, fomos um dos 20 projetos selecionados para apoio técnico na materialização dos princípios da nova Bauhaus europeia e, portanto, cada aldeia sinalizou um espaço físico para ser intervencionado, um espaço simbólico para a aldeia e relevante para aplicar os princípios da nova Bauhaus europeia. Desde logo a sustentabilidade, a estética e a inclusão. Portanto, espaços mais ligados à natureza, com soluções baseadas na natureza, espaços inclusivos, portanto, abertos a todos, em termos geracionais ou em termos de quem vive na aldeia ou quem não vive na aldeia. E também, ao nível da estética, usar o mais possível os materiais locais e honrar aquilo que é a cultura das aldeias. Rapidamente, a equipa técnica que foi selecionada, que foi escolhida para nos apoiar, percebeu que o desafio era tão grande e tão extenso, quer em termos de distância entre aldeias, quer em termos de ambição que nós tínhamos para as aldeias, percebeu que era impossível fazer um mergulho vertical em cada aldeia e ajudar a comunidade local e os respectivos e a administração pública local a desenhar um projeto para cada aldeia que pudesse depois estar pronto para ser candidatado a outros fundos. Portanto, percebemos todos que isso era impossível e então foi tomada a decisão de passarmos da abordagem física para uma abordagem mais estratégica e conceptual. Decidimos então no fundo, a fazer esse caminho. Foram feitos workshops em cada uma das 6 aldeias, sempre acompanhados pelas regiões, pelos municípios, dinamizados com as pessoas locais, e foi desenvolvida então uma abordagem conjunta a estas 6 aldeias que, tendo problemas diferentes, tinham desafios comuns. Foi desenvolvido um modelo conceptual, o que é uma aldeia da nova Bauhaus europeia, em que é que deve focar o seu pensamento e a sua ação para construir, a partir de dentro, uma aldeia de futuro aplicando estes princípios da nova Bauhaus europeia. E, portanto, depois desse referencial comum, desse referencial estratégico comum, foi desenvolvido um documento de orientações políticas, quer para nós, para cada um dos responsáveis públicos locais, quer para as aldeias, quer também para as regiões e até para a própria Comissão Europeia. Portanto, foi desenvolvido um modelo, no fundo, aquilo que foi designado como um policy brief, ou se quisermos, um documento orientador para políticas públicas dirigidas às aldeias. No fundo, depois de acabar este processo de assistência, fomos trabalhando, depois cada um tem que, por si, desenvolver, no fundo, estas várias camadas de trabalho e procurar por instrumentos de financiamento público de vários tipos, mais imateriais, mais materiais, para procurar, no fundo, desenvolver um plano estratégico para cada uma destas aldeias e, a partir deste referencial comum, no fundo, candidatar e desenvolver novos projetos que juntem, que mantenham a comunidade ligada, mas que procurem transformar, de facto, a realidade cotidiana de cada uma destas aldeias debaixo deste chapéu conjunto
que nós designamos de aldeias Bauhaus Euroas. Foi criado um organismo de cooperação territorial entre todos os 6 municípios, ayuntamentos em Espanha, sem personalidade jurídica, portanto não é uma associação, havemos de evoluir para aí, mas um organismo de cooperação para, no fundo, monitorizar o que vai acontecendo como oportunidades de candidaturas no fundo, que vai cooperando, que vai partilhando informação e conhecimento para poder, a cada momento, eh, procurar, no fundo, materializar este caminho que foi iniciado. É um processo muito difícil, é um processo difícil, quer em termos técnicos, quer em termos políticos, quer em termos estratégicos, quer até em termos, vou chamar-lhe, de encontrar os financiamentos adequados para fazer isto, porque estamos a falar de aldeias, estamos a falar de geografias muito peculiares, de uma cooperação que precisa de muita interação, porque as coisas são distantes, porque temos outros projetos para concretizar também, cada um nos seus municípios e nas suas regiões, hum, e porque o ritmo a que sucedem também os novos quadros comunitários e aquilo que são as transições políticas e estruturais que vão acontecendo, é um ritmo muito diferente daquilo que é o ritmo do pensamento aldeão e de quem vive nas aldeias, que não imagina um trabalho continuado de 4, 5, 10 anos até se conseguir, digamos assim, de facto, construir uma aldeia, vamos chamar-lhe, do futuro, que não é uma aldeia nova, é uma aldeia, no fundo, que aplica os princípios transformadores do nosso mundo contemporâneo, mas à escala apropriada da aldeia e com a base económica e social própria da aldeia. Portanto, é um projeto que está inacabado, mas é um projeto que eh, permitiu uma aprendizagem conjunta de todos os intervenientes, quer dos próprios aldeãos, quer das entidades públicas, municípios ou regiões, e, portanto, é um processo, sobretudo, de experimentação, de inovação e de construção coletiva dentro das aldeias e em conjunto. É um projeto que está inacabado e que não vamos largar enquanto não conseguirmos, hum, hum, de alguma maneira, afirmar este conjunto de aldeias como espaços de inovação social e de inovação também ao nível das políticas públicas e ao nível da construção de uma nova sociedade europeia que não pode dispensar as aldeias e o mundo rural naquilo que é uma visão de futuro para o novo estilo de vida europeu que em particular, a nova Bauhaus europeia quer impulsionar. No quadro da- das minhas responsabilidades. Eu, quando digo das minhas responsabilidades, naturalmente refiro-me sempre a uma equipa na Câmara Municipal, liderada pelo Presidente, Jorge Custódio, que é também, por inerência, o Presidente deste organismo de cooperação territorial da nova Bauhaus Europeia. Portanto, é sempre um trabalho de equipa e um trabalho de equipa dentro do município, com os municípios vizinhos, com a comunidade intermunicipal, com a região. Mas nesse quadro, outros projetos temos vindo a implementar, dentro desta filosofia também, da natureza, da inovação, do empreendedorismo, digamos assim. E aqui gostava de destacar, por exemplo, na área do turismo, um trabalho ou um projeto que é o projeto Geoscope, muito ligado digamos, às condições do nosso céu escuro, do céu estrelado, isto no quadro da cooperação com a rede das aldeias do Xisto, dentro da qual o nosso município faz parte, e que viu certificada pela Fundação Starlight, já em 2019, portanto com sede nas Canárias, o conjunto deste amplo território no interior da região centro de Portugal como destino turístico Starlight. Portanto, aquilo que parecem ser debilidades estruturais, temos uma baixa demografia, baixa densidade, baixa, portanto, intensidade económica também, temos pouca luz, portanto, parece que é tudo mau. Não, temos aspectos então que são estrategicamente positivos, e um deles é a ausência de poluição luminosa, permite-nos ter um céu brilhante, um céu noturno diferente dos demais, portanto, começámos a trabalhar também esse ativo céu estrelado. Ainda há bem pouco tempo,
inauguramos o projeto Geoscope, numa aldeia, numa aldeia do Xisto, no nosso município, na aldeia de Fajão. Sempre o foco nas aldeias, porque o nosso território é um território de aldeias. Nós somos um município com uma vila e 109 aldeias, pequenos pueblos, pequenos povoados, algumas são um pouco maiores, outras mais pequenas. E, portanto, neste projeto procuramos juntar ciência, turismo e inovação. Uh, Portanto, o projeto é composto, desde logo ele está ancorado numa aldeia, na aldeia que tem restaurantes, que tem serviços turísticos de várias ordem, alojamentos, que tem estabelecimentos comerciais, cafés, mercearias. Mas então instalámos uma geodome com 15 metros, com 7 metros e meio de altura, num sítio que é um sítio ideal para observar o céu, portanto, privado de qualquer iluminação artificial, e localizado em cima da aldeia, e ao mesmo tempo um quiosque, portanto uma casa que funciona como o welcome center deste projeto e que tem equipamentos de observação, como telescópios, binóculos, que tem equipamentos de conforto, como cadeiras apropriadas, mantas, para o caso das noites estarem mais frias, tem equipamentos didáticos, como biblioteca, conteúdos digitais, como legos sobre eventos espaciais, naves, satélites, etc. E tem também um ponto de realidade virtual, onde as pessoas podem, através de óculos específicos, no fundo, viajar pelo cosmos, ir à Estação Espacial Internacional, ter uma experiência, no fundo, que desperta a curiosidade e também cria o ambiente próprio para depois as pessoas irem observar o céu. E nesta Geodome é onde nós, para nós, é como se fosse uma sala de observação, é onde nós instalamos telescópios, convidamos clubes astronómicos, associações de física e de astronomia, a liderar viagens pelo céu noturno, quer à vista desarmada, quer com recurso a telescópios e a outro tipo de instrumentos, para, no fundo, criarmos aqui não apenas uma atração turística, mas um posicionamento estratégico, onde aqui este território deve ser visto como um território que procura estar entre a terra e o céu, procura, no fundo, é também turismo de natureza, que estas condições têm a ver com o tipo de ocupação humana que se faz na terra, portanto, desenvolvimento do setor do turismo, com este foco estratégico no agroturismo, porque é um fator de competitividade que outros territórios não têm, mas ao mesmo tempo explorando aquilo que são as relações que já temos ao longo de vários anos com a ciência e a tecnologia espacial, que tem instalado um observatório científico também aqui próximo desta aldeia, onde tem radiotelescópios, telescópios ópticos, ao serviço de projetos europeus de mapeamento de lixo orbital, de controle de satélites estratégicos, geoestacionários, mas estratégicos, quer para a vida como ela é, para as telecomunicações, para o funcionamento dos multibancos, do que for, portanto, para a gestão de informação crítica, mas também para aquilo que é a estratégia nacional portuguesa e europeia para a defesa do espaço. Portanto, juntamos aqui, a ciência já nos tinha descoberto este território por ser um território livre de poluição luminosa e eletromagnética, etc. Hoje em dia, as redes digitais permitem operar este tipo de equipamentos à distância, portanto, temos aqui gente localizada, mas a operação é feita de outros lados, a partir de outros lados. Aquilo que quisermos fazer, bem, temos estas condições que a ciência já descobriu e que está a trabalhar. Fizemos uma candidatura para sermos reconhecidos pela Fundação Starlight como destino turístico de céu escuro. E então continuamos a apostar vou chamar-lhe, nesta outra camada que é aproveitar estas condições únicas que a ciência está a explorar para fins de, de ciências espaciais, de gestão de estratégia para os portugueses e europeus para o espaço. Vamos aproveitá-la também para criar uma nova cultura na nossa comunidade, de autoestima, de um certo brio, e desenvolver o setor do turismo, aproveitando este recurso único que nós ainda temos, porque o céu não é todo igual e, portanto, aqui conseguimos ver e contemplar o firmamento e criar experiências
turísticas, educacionais e emocionais, que nos ajudam, no fundo, a desenvolver o nosso território. Este projeto também teve o apoio da comunidade Euroace, porque também teve financiamento do POCTEP. O POCTEP é o Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal. Portanto, é um pequeno projeto que teve um investimento, foi liderado pela Rede das Aldeias do Xisto, em parceria com o município de Pampilhosa da Serra. Mas teve financiamento do POCTEP, do Turismo de Portugal, e também do PROVER, portanto, do Programa Regional de Valorização Económica de Recursos Endógenos. É um pequeno projeto com investimento inferior a 300 mil euros, este de que me estou a referir, com várias fontes de financiamento, com muita articulação entre muitos agentes diferentes, mas que no fundo procura explorar isso, aquilo que é a condição excepcional que as aldeias têm naquilo que é um estilo de vida próprio, um posicionamento muito singular, com este recurso exclusivo e único, que é o céu escuro, que muitas aldeias têm em cima da cabeça, que esta tem diferente das demais e que a ciência já tinha descoberto antes, e também com a rede, no fundo, com o trabalho em parceria com outros municípios, com outras aldeias e com outros parceiros. Depois queria falar ainda do outro projeto que tem a ver com a transformação da paisagem. Uhum. Esse é um projeto liderado pela Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, e, portanto, é um programa que responde à política pública nacional que criou em 2021, em Portugal, uma linha de trabalho chamada Áreas Integradas para a Gestão da Paisagem. Portanto, foram definidas áreas do território, áreas florestais, áreas associadas a grande risco de incêndio florestal, e este é um território também, eh, que é um território também associado aos incêndios florestais, é um território que tem um nível de perigosidade alta. Eh, o abandono do mundo rural não se manifesta só no abandono das aldeias, também se manifesta no recuo ou na retração daquilo que são as práticas de pastorícia, de gestão florestal, de agricultura e, portanto, um território assim é um território mais débil. E, portanto, foi lançado esse programa, Áreas Integradas para a Gestão da Paisagem, e nós, na Pampilhosa da Serra, definimos então uma área, delimitámos uma área crítica, que é por ali que entravam a maior parte dos incêndios florestais que atingiam o nosso concelho. É uma área com 4.005 hectares, então uma área muito grande, e sobre ela começámos a desenhar uma operação integrada para a gestão da paisagem, com três objetivos fundamentais: ecologia, portanto, a transformação da paisagem, tendo em vista uma ocupação florestal mais resiliente ao fogo, portanto, com níveis de perigosidade mais baixos, e no caso de haver ignição ou de ser afetada diretamente por um incêndio, ter uma resiliência, uma resistência maior à propagação do fogo. Este era um dos objetivos. O outro é criar economia florestal, rural, transformar parte do povoamento florestal em agricultura e alterar a gestão e introduzir gestão florestal dentro destas áreas. E depois, por fim, também, portanto, os aspectos mais económicos. Portanto, transformação da paisagem ao nível da ocupação para resistir melhor ao fogo, criar um ambiente ecológico melhor, que possa produzir serviços de ecossistema melhores e, ao mesmo tempo, introduzir economia. É um projeto que já tem parecer favorável, nesta altura, num volume de investimento global que supera os 9 milhões de euros, e um dos projetos de âncora que está associado a esta intervenção, a esta operação global, é a plantação de uma vinha com 50 hectares de autorização que já temos pelo Instituto da Vinha e do Vinho e que vai começar agora neste verão o movimento de terras, portanto, para plantar vinha em socalcos. Portanto, é no fundo um projeto inovador também, é um projeto de transformação de paisagem, onde houve, é aqui, assim como é em todo lado, dentro da Eurorregião, sobretudo na Eurolance, isto é muito evidente. Portanto, há um desconhecimento dos proprietários das terras, há um minifúndio muito, muito intenso, portanto, os terrenos são pequenos, estão abandonados, ninguém sabe quem são os proprietários, hum, muitos deles já são falecidos.
queria destacar estes 3 projetos, portanto, as aldeias Bauhaus Euroace, o projeto, que explora o Starlight Tourism Destination, ou que explora o destino turístico Starlight com o Geoscope, e o projeto da transformação da paisagem, porque penso que são diferentes os 3 projetos, mas têm todos, um fundo comum, que é esta, se quisermos, a inovação em contexto rural, é a necessidade da cooperação hum, interna junto com a comunidade, mas também à escala regional, intermunicipal, regional e até internacional. Hum, e também a noção de que a escala é fundamental para estes projetos. Portanto, há uma escala própria para fazer as coisas. Hum, para uma conversa bastam 2 pessoas, para uma revolução é preciso 1 milhão. Aqui também, nestes projetos, é igual. Portanto, são territórios de baixa densidade, na maior parte, o nosso é. Portanto, precisamos de ter relações de cooperação com outros parceiros, sejam eles também territórios, sejam academia, empresas, associações culturais, associações de desenvolvimento. É preciso criar a escala certa para construir alguns destes projetos que transformem, de facto, o território. E aqui também, à medida que se vai trabalhando na cooperação, vão-se desenvolvendo também relações pessoais e até relações afetivas, e confiança entre parceiros. E estes são aspectos que eu também queria destacar, que é no seio da cooperação, e posso testemunhá-lo, sobretudo pelo projeto da Rede das Aldeias Bauhaus, hum, há um nível de confiança e de entrosamento entre agentes das 3 regiões e dentro das regiões com os municípios e com a sociedade civil e com as empresas e com as associações culturais que é muito relevante, é de realçar e que é fundamental, sem o qual não é possível, no fundo, ter projetos que transformem a realidade cotidiana dos territórios. E também queria destacar estes desafios e esta ambição de colocar as aldeias no centro do pensamento moderno europeu é determinante para a transformação dos territórios rurais. Um amigo meu de Espanha, o Jaime Izquierdo Valinha, que já foi comissário para o repto demográfico, costuma dizer que é incrível como é que nós andamos a imaginar, nós, humanidade, andamos a imaginar como é que havemos de colonizar Marte e não perdemos tempo a pensar como é que havemos de reabilitar os territórios rurais ou os territórios que estão em declínio e que, no fundo, nós já não vamos conquistar outros territórios, já não vamos fazer novos impérios. Nós vamos ter que reaproveitar os nossos territórios em Portugal e em Espanha. Estes territórios que aparentemente estão a ficar para trás, eles têm características que nos permitirão ficar à frente, se os soubermos mobilizar às suas comunidades e aos recursos que eles dispõem, e que são fundamentalmente recursos naturais e culturais. E, portanto, creio que é importante que dentro da Euroace se continue com esta agenda de aldeias e qual o futuro, como é que as aldeias podem contribuir para o futuro dos nossos países, e como é que podemos restabelecer uma nova vida nas aldeias, que já não vai ser à moda do que era em 1950 e 60. Vai ser outra, mas tem que se ligar àquilo que é genuíno e próprio das aldeias. E temos que construir aqui pontes urbano-rural para explorar, no fundo, o poder das redes modernas com a coesão e a intimidade que as aldeias ainda permitem. Estas 2 coisas juntas são se calhar 2 vetores que nós temos que apostar e explorar melhor.